Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o livro de Êxodo, né? E vou me apresentar para vocês. Nós somos os três da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Urupês. O meu nome é Maria Luísa. Eu estou aqui com o meu esposo, Casério Calabone. Seja bem-vindo, Casério. Obrigado. Também estou aqui com a minha amiga, a Josi. Tudo bem, Josi? Tudo Seja bem. Bem-vinda. Obrigada. E convido você para estudar com a gente a quarta lição desse trimestre, né, de 2025. Nós vamos estudar as pragas. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, de estudarmos esse conteúdo, nós vamos fazer uma oração. E eu convido a Josi para fazer a oração para a gente. Vamos lá. Do jeito que estamos, vamos curvar as nossas frontes. Pai querido que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Agradecemos por estar aqui em teu nome. Venha nos inspirar da tua palavra no decorrer desse tema. Que em todo o que for falado aqui seja de acordo com a tua vontade e que venha de aprendizado para nós, para colocarmos em prática a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho amado, que morreu por nós na cruz. Amém. Amém. Bom, queridos, nós vamos iniciar a lição lendo um versículo da Bíblia, do livro de Êxodo, capítulo 9. Êxodo 9, versículo 35. Você gostaria de ler para a gente, Casério? Leio sim. Vamos lá. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Bom, nós vemos aqui que Deus tinha um plano para aquele povo, né? E tem uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com você. A lição diz assim, né? Que a ilustração é a seguinte: de que existia um fazendeiro, né? Que ele queria porque queria fazer o jumento se mover, mas ele não se movia. Então o que aconteceu? Ele pegou um galho e começou a bater no animal, né? E logo em seguida, então, falou de novo para o jumento, e o jumento então começou a se mover, né? Claro que nós não estamos falando assim nada sobre crueldade nem nada, mas a ilustração vem dizer o seguinte: quando perguntaram para o fazendeiro por que ele fez isso, ele falou assim: bem, primeiro de tudo, nós temos que chamar a atenção desse animal, né? Chamar a atenção dele. Então, eu fiquei pensando nessa ilustração de acordo com as pragas, né? Que Deus fez ali no Egito, jogou ali no Egito, né? De uma forma também de chamar a atenção, né? Ele precisava disso, de chamar a atenção. E no decorrer a gente vai vendo que tem tudo a ver, né, com o assunto que vai ser aí desenrolado no decorrer dos temas da semana. Isso. Bom, então era assim, né? Deus queria que Faraó deixasse o povo ir, não é? É interessante aqui, Maria, a lição no par de sábado, em Êxodo, capítulo 1, versículo 10, né? Ela questiona aqui que por aqueles hebreus serem escravos, mas o Egito temia, né? Porque sabemos que nas lições anteriores fala, né, que aquele povo se multiplicou, né? Deus abençoava aquele povo, né? Então, os egípcios temiam, porque se o povo hebreu era se eles quisessem formar um grande grupo militar, os egípcios, coitados, estavam, vamos se dizer assim, na palavra de hoje, né? Estavam ferrados, né? Porque era um número de pessoas muito grande, né? E então, Faraó temia por esse lado, né? De eles assim, perceber que eles eram uma quantidade de pessoas numerosas, né, perto do egípcio, e também eles favoreciam disso, né? Quem, né,
ver o benefício que Faraó tinha, né? Aquela multidão de gente trabalhando para eles, praticamente de graça, a troco da comida, né? Então ele tinha um benefício muito grande com isso, né? A questão a gente vai ver que é econômica mesmo, porque era uma mão de obra barata para o Egito ali, né? Então era bem satisfatório ali para eles, né? É interessante, ontem um amigo meu na igreja, ele comentou que uma certa vez uma pessoa pegou um elefantinho, né? E amarrou uma corrente no pé do elefante, né? E o elefante, ele andava até uma certa distância, a corrente puxava, ele se sentia preso, né? E assim ele foi crescendo. E aí o elefante se tornou adulto, né? E sabemos que um elefante tem uma tem muita força, né? A gente vê pela televisão na África, né? Árvores, ele bate em árvore, conforme o tamanho da árvore, ele derruba até a árvore, né? E aí o dono dele colocou apenas uma cordinha. Quando a cordinha puxava, né, ele parava. Então ele acostumou. E o povo hebreu foi a mesma coisa, eles costumaram, né? Eles não tinham noção do poder e a força que eles tinham, né? Na numerosa multidão que eles tinham, né? Mas eles foram criados naquele ritmo, né, de escravidão, e ali eles ficaram todo aquele tempo ali trabalhando, né, a troco do alimento, né, para com Faraó, né? Bom, nós vamos agora, com esses pensamentos, falar agora sobre o porquê então das pragas, né? Por que a Bíblia fala das pragas que foram caídas no Egito? Por que teve que ter esse momento? Porque Faraó não queria deixar, nós já sabemos, como o Casério mesmo falou, era uma mão de obra barata, lógico que ele não queria de jeito nenhum deixar o povo hebreu sair, né, do Egito. Mas o que nós vemos aqui, que Deus, quando derrubou as pragas, né, quando teve aquele momento ali de mostrar quem era Deus, né? Então nós vemos assim, era Deus contra deuses, né? Era mais uma guerra espiritual, era para demonstrar quem era o grande eu sou, não é? E nós vemos então que a disputa ali era contra os deuses, né? Era contra as divindades, porque no Egito eles tinham ali aquele momento de ter aqueles deuses, Deus Sol, Deus do rio Nilo, né? E nós vamos estudar ainda essa lição. Então tem um exemplo aqui que eu gostaria de mostrar para você lá em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 12, né? Ele diz assim, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, né? Êxodo, vamos abrir aqui a Bíblia, 12, versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, né? Isso é um complemento. Por que ia chegar nisso, né? Então nós vamos estudar a lição. Então era contra os deuses o Senhor executou os juízos. Também está lá em Números, né? Nós não vamos falar agora. Mas vamos lá. Começo de tudo. Moisés foi lá, né? Isso. E aí? Moisés foi lá e se apresentou novamente para, né, o faraó. E aí as batalhas seguiram, né, entre o Deus vivo e os deuses, conforme aqui a Maria explanou muito bem, né? E a gente vê aqui que são contra as divindades, né, do Egito. E o primeiro exemplo de juízo, né, porque aqui mostra por meio das pragas o juízo, né, contra os deuses do Egito. E onde Deus se revela, né? Revela a sua supremacia, revela o seu poder, né? Que era maior do que todas aquelas divindades, né? E aqui menciona que 1.500 deuses, né? Eu não sei como que eles conseguiam decorar tantos deuses com tantas funções. Mas aqui o primeiro que vem é a cobra, né? E a gente sabe
e isso daí não precisa saber muito sobre as divindades, né, do Egito, que a cobra é um símbolo, né, deles, onde tem na coroa, é um símbolo bem explanado, né, na cultura deles, nos achados. A gente sempre vê a cobra, a posição deles, né, também. A lição diz que aquela cobra levantada cuspia o veneno, né? Então era um símbolo de que dos egípcios, de grandiosidade, né, de supremacia deles ali, não é? Isso, aqui mesmo cita, né, divindade, realeza, autoridade divina do faraó. O próprio faraó se considerava um deus, né? Isso. Um deus dos deuses, né? E ali o que acontece? Eles acreditavam a serpente de uma forma sagrada, né? E o faraó na vida e após a morte, né? A gente sabe também que as construções das pirâmides ali, eles construíam de acordo que eles planejavam a morte, né? E como que eles iam viver, o que eles levariam para aquele lugar, né? E a gente vê isso daí claramente com as construções das pirâmides. Mas aqui, quando a vara de Arão se transformou em serpentes e devorou a todas as outras, né, serpentes diante do rei, o que ele estava demonstrando aqui, né? Como eu comecei no início, a supremacia do Deus de Israel, né? Era muito maior. Só ali já bastava para eles temerem e não, peraí, vamos repensar. Isso. Né? Porque esse Deus realmente não veio para brincar, não, né? A gente tem os deuses aí, mas esse Deus, ele tem, que Arão e Moisés veio falar para, né, liberar o seu povo, ele é um Deus, né, maior aí. E o Deus era o Deus maior para eles, né? Conhecido como Deus Nerebakal, que significa aquele que controla os espíritos. Então veja bem, quando a serpente, né, o cajado que virou a serpente, devorou as outras, caiu tudo por terra aquele, né? Então cadê o que controla o espírito? É interessante. O grande eu sou, né? É interessante que vemos no começo da lição, você começou com a ilustração do fazendeiro lá, que ele falou lá para o animal, né? Vai, e o animal não ia, né? Ele pegou um galho, bateu. E deu e bateu, né? Não sei se foi na parte de trás ali do animal, né? Aí ele falou novamente, o animal foi, né? Então vemos que essa introdução, ela vem se encaixando aqui nessa parte de domingo, né? Nós vemos que Arão e Moisés foi lá e falou, né? Falou para Faraó para libertar seu povo, né? E aí vemos essa parte aí da serpente, né? Que Moisés jogou, aí veio devorou, né? Os mágicos lá, né? Os magos, sim, né? E transformaram também as varas, os cajados deles em serpente, né? Mas vemos que aqui, irmãos, foi a primeira varada que Deus deu ali neles. Você está entendendo? Começou já pela serpente, a primeira varada. Já era um sinal, né? Precisava de tantas pragas. Então, vemos ali que eles vieram e avisaram, né? Aí aconteceu aquilo. Isso representa esse fazendeiro, né? Ele deu a primeira varada, mostrando quem que era o verdadeiro Deus, né? Quem que é o Criador dos céus e da terra, né? Mas veja bem, a Bíblia ainda no decorrer, se você olhar ali em Êxodo 11, né, que é a última que nós não vamos estudar agora, mas assim, Êxodo 10, 9, 10, 8, vem falando sobre as pragas, né? Mas em vários momentos dos versículos, nós vemos a seguinte frase, e o coração de Faraó se endureceu. Deus endureceu o coração de Faraó. Como assim Deus endurece o coração? Deus não quer que todos sejam salvos, né? Então quem que endureceu o coração de Faraó? O próprio Faraó que endureceu o seu coração. O próprio Faraó, por quê? Porque ele rejeitava a vontade de Deus, né? Deus foi dando assim oportunidades para ele, começando pela vara, né? Que foi devorada, a serpente que devorou.
mostrando ali que quem tinha o poder mesmo da divindade era ele, né? Mas aí a Bíblia vem falando várias vezes, por 9 vezes o livro do Êxodo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. E as outras 9 vezes dito que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Mas aí vem a pergunta, por quê? Isso não mostra que Deus endureceu, Deus escolhe as pessoas. Deus dá oportunidades para que as pessoas o reconheçam como o ser maior, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? E aí, ele foi dando as pragas de acordo com a oportunidade para que ele amolecesse o seu coração, se curvasse diante do Deus do povo hebreu, né? Porque, na verdade, outras lições passadas, nós já vimos que o povo hebreu era forte, era poderoso, como nós comentamos também no início da lição, mas ele tinha um livre-arbítrio, o Faraó, né? É interessante, Maria, que se a gente pegar a história de Jonas, nós vemos ali que Deus não precisou de usar uma vara como fazendeiro, né? Jonas foi lá, deu mais trabalho Jonas do que o povo, né? É verdade. Jonas foi lá, pregou, vemos que o rei ali daquela cidade reconheceu, né, Deus como o Salvador, né? Jesus como o Salvador deles, e ali o próprio rei ordenou, né, para que as pessoas se cingissem de pano de saco, de cinza, até os animais. Isso. Né? Nós vemos a diferença do reinado de Faraó, né? Aí entra, Casério, uma outra ilustração. Nós temos o barro e temos a manteiga. Isso. Se nós colocarmos os dois no sol, bem quente, o sol aqui da nossa região, né? Bem quente, o que vai acontecer com a manteiga? A manteiga derrete, né? E o barro, ele endurece, né? Isso traz para a gente que é o mesmo sol que está ali para a manteiga e para o barro, né? É igual, é comum para os dois, né? E isso ilustra também no caso de Faraó. Deus estava para ele como também estava para o povo de Israel, né? A questão mesmo foi a vontade do Faraó, né? Ele não quis se arredar da vontade deles, né? Se curvar, ele não quis. A vontade dele queria prevalecer, né? A supremacia humana ali bem colocada, né? No poder de Faraó. Na verdade, como você falou há poucos minutos atrás, ele se considerava um Deus também. Se considerava um Deus. Então, ele jamais que ele ia conseguir se curvar, né? Mas então, veja bem, querido telespectador, assim como o sol que derrete manteiga e endurece o barro, né? Nós temos várias oportunidades. E uma coisa eu deixo bem claro, eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Deus está com seus raios de poder, de amor sobre cada um de nós. E uma coisa eu te falo, nunca você vai se arrepender de se curvar diante de Deus. Porque a Bíblia é clara em dizer que Ele é o Deus vencedor, não é? E nós temos a capacidade de escolha o momento certo, escolha o lugar certo, escolha Deus, né? Que Ele sempre está conosco. A lição é bem clara nisso, né? Na capacidade de escolha que temos na nossa mão, né? O livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio. E Faraó escolheu endurecer o coração dele, né? Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o Faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Faraó tinha livre arbítrio, podia escolher a favor de Deus ou contra ele, e decidiu contra. A lição é clara: recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem é o mal, a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, passando por Adão e Eva no Éden e o Faraó no Egito, até nós hoje, onde quer que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte. Então nós vemos que a escolha entre certo e errado
né, começou desde lá do céu, né? E vemos que essa luta, né, vem até hoje, né? Muitos escolhem caminhos errados, né? E muitos escolhem o lado certo, né? E vemos aqui que Deus aqui, ele amava Faraó, né? Porque vemos no caso de Sodoma e Gomorra, Sodoma não teve oportunidade como teve Faraó. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas, né? Deus já desde a primeira, se Deus fosse um Deus tirano, um Deus tenebroso, já desde a primeira vez ali que Arão e Moisés jogou o cajado, transformou em cobra, eles não aceitou, Deus podia ter fulminado, acabado ali com o Egito, tudo, né? E o povo tinha se libertado, mas vemos que Deus queria, né, libertar, salvar o seu povo, mas queria deixar a salvação para aquele povo do Egito também, né? Tanto que Deus amou, queria, na verdade Deus queria a conversão, lógico, de Faraó, mas as pragas em si não eram um meio de punir, né? Era para mostrar o quão errado ele estava na sua adoração, não é? Porque todas as pragas, quando a gente fala, Deus jogou 10 pragas no Egito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, gente, estudando profundamente o livro de Êxodo, como nós estamos fazendo esse trimestre, nós podemos ver que aquilo ali era para mostrar para ele que o Deus verdadeiro é o nosso Deus, o Deus criador, né? O Deus mantenedor. E as 3 primeiras pragas nós vamos estudar assim, em grupos de 3, 3, 3 e 3, né? Nós vamos estudar 9 pragas hoje. E as 3 primeiras pragas está relacionado ao povo do Egito, não foi direcionada para eles, mas aos seus deuses. Então nós temos aqui a primeira praga. A primeira praga, ela foi contra Rapi, né, o deus do Nilo, e foi a água em sangue, né, transformou. Então a gente, na cultura, o Nilo, ele era um rio muito importante, né? Trazia vida, né? Trazia vida, mantinha as terras férteis, né? Então tudo ali no Egito estava relacionado ao Nilo, então era um deus muito importante, né? E o rio também, né, era muito importante. Então a primeira praga já veio em contraste já contra, né, esse Deus, né, esse provedor, né, era vista como fonte de vida, fala aqui na lição, né. Então eles adoravam esse Deus como o provedor da vida, né. A gente vê aqui também no decorrer que até tem relação com a criação, né, que aí Deus entra e mostra, não, mas eu sou o Criador, eu sou o provedor, né? E aí transforma o maior provedor deles em sangue. É interessante, Josi. Se a gente for fazer a leitura, o tempo não nos permite, né? Mas lá em Êxodo, capítulo 7, e versículo 17 e 25, foi algo terrível ali para aquele povo ali, para aquela sociedade egípcia, né? A Bíblia relata que a água ficou vermelha como um sangue, né? E ali todos os peixes, né, que viviam ali dentro daquele rio morreram. Diz que ficou um mau cheiro, porque a gente sabe, né, que o peixe ele traz um mau cheiro, né? O sangue também, né? Mas diz que era terrível, né? E ali foi uma decepção, né? Mas cadê o nosso Deus o Deus Nilo, né? Mas ali Deus mostrou, né, que quem é o dono, né, da criação é Ele, né, Deus, né? Vemos ali que Ele tem poder sobre a sua criação. Além de transformar a água em sangue, desse Nilo que era para trazer vida, saíram rãs, que era a segunda praga, né? Saíram rãs. E os egípcios, eles temiam. Eles tinham pavor, né? Eles tinham pavor, eles detestavam a rã, porque aquele animal lá para eles era, sabe assim, era pavoroso. Né? E a deusa Rã, que era considerada a Requete, ela foi confrontada diretamente nesse momento, né? E assim, depois ainda, um outro deus, como se fosse assim, os deuses, os 3 primeiros é como se fosse direcionado mesmo à criação, né? E produziu então ali mosquitos, moscas, né? Piolhos, piolhos na verdade, né? A sequência.
E aquilo ali também foi direcionado ao deus, né, Geb, que é o deus egípcio da terra. Então, em vez de criar, produzir, foi criado aqueles piolhos, né? E aquilo ali foi, mas não foi assim uma coisinha pouca, era muito, era em cima das mesas, eram neles, era muito, muito, é uma coisa assim pavorosa. E aquilo, a ponto dos magos, os magos ali de Faraó dizer assim em Êxodo 8:19, isso é o dedo de Deus. O reconhecimento, né? Eles viram que aquilo que estava acontecendo no Egito não era uma coisa simples, né? Era Deus querendo mostrar alguma coisa, e falou assim, isso só pode ser o dedo de Deus. Veja bem, queridos, eles tinham os deuses dele, mas eles sabiam quem era o Deus Criador, né? Eles tinham essa diferença, mas mesmo assim, a Bíblia vem dizendo que Faraó se endureceu. E aí o que aconteceu? Mais 3 pragas, né? Depois dos piolhos, então, vieram as moscas. As moscas, né? O gado e a úlcera, né? Isso. Então vamos lá. As moscas dessa vez aqui foram direcionadas aos deuses que protegiam eles. Então veja bem, essa segunda parte, esse trio de pragas aí era dirigido para os deuses que protegiam eles, né? Então o poder de Deus ali foi manifestado de maneira notável, né, naquele povo. Se nós, o Atit, que é a deusa egípcia, senhora dos pântanos e brejos, e o deus Iquepri, que é o sol nascente, a criação do renascimento, era representado por uma cabeça de escaravejo, né, que era o besouro. Esses deuses foram também derrotados enquanto os egípcios sofriam e os hebreus eram protegidos. Agora já começa a divisão. Até então não falava dessa divisão. As pragas, a gente acha que as pragas estavam sobre todos, mas não, né? Tinham uma diferença aí. A partir dessa terceira praga já começa a falar que o povo egípcio, o povo hebreu era protegido e as pragas caíam unicamente sobre os egípcios. Então olha só a proteção. Deus deixou claro, mostrar que ele protegia o seu povo, né? E depois das moscas, você já se imaginou? É interessante, Maria. Êxodo 8, 20, 24, né? Quando apareceu essas moscas, a Bíblia relata que nas casas dos hebreus não tinha uma mosquinha. As casas, né, tudo normal, tudo bonitinho, né? E os egípcios lá sofrendo, né? E aí vem também a segunda praga, que foi do gado, né? Vemos aqui que era a deusa Hathor. Era a deusa do amor e proteção. Amor e proteção. E vemos ali que o gado dos egípcios morreram todo, né? E aí a Bíblia relata que o gado do povo hebreu, dos israelitas, estavam lá tudo sadio, pastando, normal, como né? se nada tivesse acontecendo ali do lado, né? Ali no vizinho. Eles começaram a perceber, falaram, realmente, porque eles adoravam todos esses deuses, né? Mas nunca viram tão... mas na verdade o Deus tinha que proteger eles, né, das pragas, e nada acontecia. Né? Então, e depois ainda desse gado ainda surgiram as úlceras, né? Você já imaginou uma úlcera, uma ferida, né, saindo assim, né? E aquilo também foi direcionado ao maior Deus de todos, que era considerado o Deus da cura e da medicina, que era o Deus Imhotep, né? Ele foi incapaz disso, mas o que eu quero de proteger o povo, de proteger todos eles, eram gado, animal, pessoas nas úlceras. Mas o que eu quero dizer para você é que em cada úlcera, nós já estudamos 6, em cada úlcera foi falado que Faraó, quando ele viu que não tinha jeito, que os magos ali não conseguiam
controlar aquela controlar situação. aquilo, ele falou assim, tudo bem, eu deixo, eu reconheço. Ele falava, né? Em cada praga, ele falava assim, eu reconheço. Aí o que acontecia? Moisés orava, toda a praga saía. E o que acontecia com o faraó? O coração dele se endurecia de novo. Voltava atrás do novamente. que Gente, estava ali confessando. até agora por 6 vezes, as pragas, tanto o Nilo, né, água em sangue, as rãs. E ele falava assim, não, tudo bem, eu vou deixar ir o povo. Não, vai só os homens. Mas aí ele endurecia o coração dele novamente. Quando ele via que saía, ele falava assim, agora Deus não vai mandar mais nada. O que mais ele pode fazer? Ele já fez tudo. Então ele endurecia o coração dele de novo. Gente, isso quase que é pior que criança. Às vezes eu leio essa história, eu falo assim, ele estava querendo fazer o quê? Testar? Né? O que ele estava querendo fazer aquilo? Ele foi até no fim, até no último, testando todos os deuses, né? É uma pergunta que eu pego, assim, para a minha vida, né? Que a gente pode pegar para a nossa vida. Será que a gente não testa Deus também? A gente fala tanto do faraó, né? Ai, como era duro de coração, como queria a própria... Mas será que nós não testamos Deus também em algumas coisas, em algumas atitudes nossas? Que Deus está ali mostrando, olha, não é o certo a fazer, né? Deus mostra para a gente claramente, aí quando fica tudo bem, lá vai nós de novo, É verdade. E a nossa adoração, né? Deus, Ele se alegra com a nossa adoração. E a questão aqui era isso, né? Era uma adoração. E cadê? Como que a gente pode se mostrar, né? Às vezes tem acontecimentos na vida da gente que a gente se revolta, talvez, com Deus. Por quê? Deus, na verdade, Ele está chamando a gente a todo instante, a todo minuto. Ele quer que nós nos curvemos diante dEle, né? E Ele quer a nossa adoração. Ele é um Deus zeloso. E Ele zela até mesmo pela adoração. E mostrando a Faraó e todo aquele povo que precisava... quando eu leio a história, eu falo assim, será que o povo não falava para Faraó, né? Não, isso é verdade, o Deus está mostrando essas pragas. Quando a Bíblia não fala nada que o povo egípcio se manifestou, aí vem o pensamento de que o faraó era considerado um Deus, uma divindade. Então eles acreditavam que Faraó certamente que ele faria o que era certo. Mas a adoração nesse momento de angústia, de úlceras, de dor, né? A gente vê aqui, Maria, interessante, ali Faraó tinha um orgulho em seu coração tão grande, porque ele convivia no meio daquela sociedade hebreu, né? Nós vemos na lição passada, que a Bíblia questiona que eles tentaram matar até os homens, porque era um povo diferente. As mulheres eram mulheres fortes, crianças fortes, homens fortes. Por mais que Faraó faziam aqueles homens e mulheres trabalharem fartamente, né? Mas Deus abençoava eles. Eles tinham uma saúde de ferro, né? Eles se procriavam, né? A Bíblia relata, né, que eles eram inúmeras pessoas, né? E se Faraó fosse uma pessoa inteligente, que tivesse humildade no coração, ele já ia reconhecer por ali. Ele já ia reconhecer, gente, olha que eu sobrecarrego esse povo no trabalho, e olha que saudável que eles são, olha como eles prosperam, né? Então nós vemos que realmente o coração dele ali era em formato de pedra mesmo, né? Porque ele não conseguia enxergar isso, né? E traz isso para a nossa vida hoje, né? Nós vemos tantas pessoas, né, que escolhem o caminho errado, né? E toma cabeçada, né? Praticamente sem necessidade, né? Porque a partir do momento que a gente escolhe servir a Deus, ter uma vida diferente, como a Bíblia pede, né? A gente vai ter uma porcentagem bem menor de problema.
nesse mundo do Na pecado que nós verdade, o vivemos, caminho é né? fácil, né, Casério? É só servir a Deus e a gente fica dando cabeçada, né? À toa, né? E nós vamos partindo aí para a próxima parte das pragas e vamos falar agora. Então, nós já mostramos o Deus provedor, nós já mostramos a divindade, né? E agora nós vamos para a parte do alimento, dos recursos que eles tinham, né? E mais 3 pragas. A primeira, a 7ª praga, então, depois de Faraó endurecer novamente o seu coração, era o granizo, né? O granizo eram chuvas, né? Esses dias atrás, na minha cidade, teve uma chuva de granizo lá. Eram pedras grandes, né? E aonde ela batia, a fruta caía. Ou a fruta que não caía, ela queimava, né? Pela pancada. Folhas de árvores caíam, porque eram pedras grandes. Quando eu vi aquela chuva, que eu cheguei em casa, eu vi a minha casa toda com gelo, eu falei assim, nossa, pedra grande. Imagina como que foi lá no Egito, né, o granizo. A deusa Nut, que era uma deusa egípcia, considerada a deusa da atmosfera, do espaço sideral, né, juntamente com Osíris, que era o deus da colheita e da fertilidade, e o granizo, né, nesse momento, era direcionado ali para mostrar, associado ali com o juízo divino, né? Então, veja bem, aquilo era uma providência para mostrar para eles, naquela praga, que eles se escondem em propriedades, mas precisa ser em abrigo seguro, né? Porque uma chuva de granizo, ela machuca se você estiver num campo aberto. Você tem que ter um abrigo seguro para você, né? Ainda aqueles que conseguiram se esconder, né, nas suas propriedades ou em lugar mais assim, conseguiram se proteger, né? Mas aqui fala da preservação da vida, né? De Faraó tinha o intuito de tornar o propósito de Deus, né? Era tornar que o Deus era conhecido no mundo, né? E aí o rei faz o quê? Confessa, né? Confessa que havia pecado, mas logo depois volta atrás mais uma vez. Mais uma vez. É aquele negócio, vai, não vai, né? Vai, não vai. E o que, né? O que o granizo não destruiu, o que aconteceu? O gafanhoto veio e devorou o resto, né? Veio então a 8ª praga. E era gafanhoto. Gente, gafanhoto, onde passa nas plantações, eles devastam tudo. E o Egito em si, ele era a maior nação, né? Eles tinham tudo ali, né? Eles tinham alimento, eles proviam muita coisa ali, né? E quando veio o granizo, o gafanhoto, e destruiu tudo, cadê? Eles eram avançados também em agricultura, em ciência, né? Isso. Tanto que é um mistério até hoje como que foi feita as pirâmides, né? Há várias teorias, mas nenhuma comprovada, não foi assim. Encaixes, né, de pedra ali. Então, eles eram ali bem desenvolvidos naquele momento, né? Dominava ali aquele momento. E essa praga, ela vem falando também da deusa da divindade da agricultura, da fertilidade, da cura, né, da vida após a morte. Então, olha só, o granizo e o gafanhoto associado a tudo isso, e Faraó, os servos de Faraó, agora, nesse momento, aparece aqui, né, na 8ª praga já, os servos de Faraó falando assim para ele, deixa o povo ir, deixa Israel ir. Isso já era um acordo, né? Mas aí Faraó falou, não, tudo bem. Aí os gafanhotos desapareceram. Só que o que Faraó fez mais uma vez? Não vai. Endureceu o coração de novo. Aí Moisés foi ali até Faraó novamente, né? E ali passou o recado de Deus, né? E ali ele ergueu o seu cajado, né? Para o céu. E vemos ali uma grande escuridão, né? Mas a Bíblia relata, né?
Que eles não conseguiam enxergar um palmo na frente dos olhos. Não enxergavam um palmo na frente dos olhos, né? E enquanto os hebreus ali do lado, aquela luz maravilhosa, nada acontecia, conversando, batendo papo, né? Mais uma demonstração, né? Que o Deus que o hebreu servia realmente era o Deus que comanda os rios, o Deus que comanda a terra, né? O Deus que comanda os céus, né? Foi Ele que criou, né? Então Ele tem poder sobre todo esse império, né, que Ele construiu, que é a terra que nós vivemos hoje, né? Mas nós vemos, irmãos, que nós não conhecemos a motivação, né, mais profunda, mas em algum momento isso pode ser tornado simplesmente uma questão de orgulho, né? Faraó, por se considerar um Deus, né, como rei, como um Deus, né, e por ele ter todo aquele império, aquele povo na mão dele trabalhando de escravo, né, aquilo se tornou, sabemos que uma pessoa orgulhosa é difícil de você mexer, ela tem um temperamento diferente, né? Ela se convence daquilo, Ela né? se convence, né, que ela é Deus, não, ninguém manda em mim. Então é o que estava acontecendo ali com o faraó, né? Ele pegou aquilo por motivo pessoal, né? E se tornou um orgulho. E vemos aqui após um pouco de hesitação, o faraó não se submeteu à vontade de Deus. Por outro lado, seus servos declaravam: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Nós vemos que a população egípcia, né, não só a população, mas aqueles maiorais, né, os magos que estavam ali um pouco abaixo, né, de Faraó, se convenceram que realmente Deus é poderoso, Deus comanda o planeta Terra, né? E olha o jeito que eles tratou a Faraó, né? Não chamou nem de senhor Faraó, né? Até quando esse homem vai ficar teimando? E se convenceu também que Faraó estava muito soberbo, aquela situação toda, né? Não estava vendo. Ele vai acabar com a nossa nação. Ali Faraó já estava cegado, né? Ali, o orgulho, né, Josi? O orgulho tomou conta do seu coração, ele ficou cego, né? Colocou como questão de honra, não, eu vou mostrar que eu posso, né? E aí estava todo mundo sofrendo a consequência e ele não estava enxergando ali, né? E é muito triste, né? A gente vê. Aqui também é relacionado, né, ao deus Ra, né, que era o deus do sol e da lua, né? Também a gente vê uma característica muito marcante na cultura egípcia, né? O sol e a lua era a adoração principal a eles, né? Então Deus aqui veio com a escuridão e mostrou, não, eu que comando, eu, né? Eles, o astros, né? As estrelas, o sol, a lua, né? Obedecem ao meu comando. E ali eles ficaram 3 dias em plena escuridão. Eu quero, partindo já para o final, eu quero ler um pedacinho do livro Patriarcas e Profetas, da página 226. Diz assim: o sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Nessas trevas misteriosas, o povo e os seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que havia se comprometido com a causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo é a prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Ele deu ao povo tempo para refletir e se arrepender antes de trazer sobre ele a última e mais temível das pragas. Então nós vamos estudar a semana que vem a última e temível praga, tá? Então, para finalizar, Casério, se você quiser deixar a sua mensagem. Eu deixo a pergunta aqui. Qual hoje será a nossa idolatria? Né? Vemos que hoje não tem mais esses costumes, né, de adorar sol, adorar rio, né? Hoje não tem mais esses costumes, ficaram no passado, né? Mas qual será a nossa idolatria hoje? Qual a influência que a gente está permitindo entrar na nossa vida? Uma pessoa, né? Pelo um carro, pela casa, pelo conforto que vivemos, né? Então vemos que hoje
há outras idolatrias que tiram o nosso foco para com o nosso Jesus Cristo, né? Josi, sua mensagem final? Eu vejo também da forma que Faraó estava endurecido ali, né, em não fazer a vontade de Deus. Eu trago para nós o que será que ainda estamos, né, tendo na nossa vida que a gente não está deixando que Deus tome conta, né? O que a gente está deixando de fazer, né, para cumprir o nosso próprio interesse e não realizar a vontade de Deus na nossa vida. Então essa é a pergunta que ficou para mim, para examinar a minha vida, né? O que será que eu ainda não estou deixando Deus agir, né? Não estou reconhecendo Deus na minha vida, porque aqui está claramente, né? Faraó teve várias possibilidades, né, de recorrer ao nosso Deus, né, ao Deus de Israel. Deus foi muito agiu de muita misericórdia com ele. E mesmo assim ele não conseguiu, né, desprender da tua própria vontade, do orgulho, da soberba, né? E quantos também ele não prejudicou, né? Então a gente não só nos prejudica, mas também prejudica os que estão ao nosso redor, né? Estamos aqui como líderes, né? E talvez também falando para líderes, quanto que a gente não pode estar prejudicando, né? Em exemplo, em vida, né? Então vamos pensar e refletir e examinar a nossa vida para colocar em dia com Deus, alinhar com a vontade de Deus, né? Porque sabemos que a vitória é certa. A gente tem a escolha da vida eterna, né, nas nossas mãos. E é só aceitarmos, né? A escolha já está na nossa mão. Então, o que estamos fazendo para que possa fazer a gente perder a vida eterna? Querido, eu gostaria de deixar um apelo aqui para você. Como o Casério disse, a Josi acabou de falar, qual é o seu Deus? Qual é a sua prioridade? Deus deu a liberdade para você, a escolha. Também deu a sua oportunidade de viver bem, né? Mas Deus é primeiro lugar. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus mantenedor. E nós estamos aqui abertos, de portas abertas, para você que quer conhecer um pouco mais da Bíblia, né? Venha até a nossa igreja, mande uma mensagem para a gente, curta, compartilhe o nosso vídeo e mande uma mensagem que nós iremos até a sua casa, conversar, falar, mostrar para você desse Deus criador, misericordioso, né, que quer te dar a vida eterna. Um Deus que veio aqui e morreu por nós na forma de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fique com Deus. E obrigado, Josi, obrigado, Eu que agradeço. Por mais uma lição. E fique ligado para a próxima praga, para ver o desfecho dessa história. Fique com Deus e até a próxima.